Boa noite. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Boa noite a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa 25ª live aqui da nossa série de lives sobre as 100 melhores crônicas brasileiras. É sempre um prazer, é sempre uma honra, uma alegria, uma felicidade imensa reencontrá-los aqui mais uma vez. Então, para os amigos, para as amigas que chegam aqui pela primeiríssima vez, bom, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer. Estamos utilizando esse livro aqui como base. Eu sempre digo isso no início das lives, porque afinal, todos os dias chegam pessoas novas aqui ao nosso curso, à nossa série de lives. Então, para quem não sabe, nós usamos esse livro, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, da editora Objetiva, seleção de Joaquim Ferreira dos Santos. E hoje nós temos duas crônicas muito diferentes, né? Temos a crônica do Nelson Rodrigues, Complexo de Vira-Latas, e temos a crônica da nossa querida Raquel de Queiroz, Os Dois Bonitos e Os Dois Feios. Então, dois textos aí que dialogam muito pouco na realidade, são dois textos de estruturas diferentes, mas nós vamos tentar conversar sobre ambos hoje. Caso não dê tempo, porque o texto da Raquel... Assim, nós temos uma situação interessante hoje, né? Porque o texto do Nelson Rodrigues é bem curto, só que é um texto que dá muita conversa, dá muito pano para manga. O texto da Raquel, que é bastante longo, ele é um texto que exige menos interpretação, tem menos complexidade. Então, a gente, na verdade, está com uma situação um tanto que anômala, né? Um texto muito curto, que tem muito significado, que tem muito a dizer, que dialoga muito com as nossas questões brasileiras. E o texto da Raquel, que é um texto muito bom, evidentemente, mas é um texto mais longo, mas que dialoga menos com todas as questões. Vamos ver como é que a gente consegue conversar sobre isso aí. Bom, pessoal, então vamos dar início aí ao nosso assunto. Antes de começarmos o nosso assunto propriamente dito, é sempre bom lembrar que nós estamos, além das lives aqui, além desse nosso curso de crônicas, nós estamos com outra iniciativa no Telegram, no meu canal do Telegram. O link está na bio, então caso você queira entrar e receber esse conteúdo gratuitamente, basta que você clique no link da bio e lá no canal do Telegram nós temos os áudios sobre o livro A Jornada do Escritor e também áudios sobre as reflexões claricianas, meditações, reflexões a partir de textos, de trechos da Clarice Lispector. A live hoje é sobre a crônica O Complexo de Vira-Latas, de Nelson Rodrigues, e sobre a crônica Os Dois Bonitos e Os Dois Feios, de Raquel de Queiroz. Então, para quem está chegando hoje, está ali me perguntando, esteja sempre atento às minhas postagens no feed e às minhas postagens nos stories para que você possa ir acompanhar os temas das lives, os textos das lives, tá bom? E como eu disse logo no início, a gente segue a ordem, nós nos baseamos por esse livro aqui, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. Então, vamos começar com o que interessa, vamos falar do que importa. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre o texto do Nelson Rodrigues, Complexo de Vira-Latas. Eu acredito que todo mundo já deva ter escutado em algum momento essa expressão, mesmo sem ter lido o texto. Então, de algum modo, ainda que um modo superficial, ainda que um modo não tão claro em relação ao que é o texto, em relação ao que é exatamente a ideia, de algum modo
todo mundo sabe um pouco do que se trata. E as pessoas, nessa falta, digamos, de contato, de um contato mais profundo com o texto, sabem que essa ideia do complexo de vira-lata tem relação com uma inferioridade que seria uma espécie de marca do brasileiro, uma espécie de marca cultural brasileira, sobretudo em relação ao que vem de fora, sobretudo em relação ao estrangeiro. Ou seja, quando nós falamos que nós temos complexo de vira-lata, e aqui eu utilizo nós brasileiros, o que se quer dizer, de modo geral, é apenas essa ideia de o brasileiro pensa que tudo que vem dos Estados Unidos, que tudo que vem da França, que tudo que vem da Inglaterra, ou seja, de tudo que vem dos países, digamos, mais desenvolvidos, do chamado primeiro mundo, é melhor do que nós temos aqui. Só que, na verdade, essa ideia guarda sentidos, diálogos muito mais profundos. Então, a minha ideia ao conversar sobre esse texto com vocês é justamente estabelecer algumas pontes desse diálogo, mostrando para vocês a complexidade dessa ideia do complexo de vira-latas, né? Não por acaso se trata de um complexo. Então vamos lá. Nós temos uma circunstância muito interessante do ponto de vista literário, que é a seguinte: vejam que se trata de uma crônica aparentemente mais banal, ou que deveria ter sido mais banal. Por que mais banal? Porque se trata de uma crônica esportiva. Então, esse ponto aqui é muito interessante. Por quê? Porque, embora seja uma crônica esportiva, é uma crônica que vai estabelecer um profundo diálogo com as questões brasileiras. Então vejam, quando um escritor escreve uma crônica esportiva falando sobre um dado momento do futebol, um dado momento de um esporte qualquer, geralmente ele tem um diálogo muito circunstancial em relação a algo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, uma partida que vai acontecer, o andamento de um determinado campeonato, o desempenho de um time, enfim, um fato esportivo qualquer. Então, de modo geral, as crônicas esportivas, elas não transcendem esse imediatismo. Ou seja, são crônicas que, em geral, são publicadas hoje, mas que pouco tempo depois perdem o interesse. Porém, nós temos aqui algo que é o contrário disso. Por quê? Uma crônica que é escrita em 1958, que, no entanto, permanece muito atual. E por que uma crônica esportiva, que deveria ser uma crônica datada, ou seja, que perdesse o interesse pouco tempo depois, por que uma crônica dessas consegue continuar dialogando conosco 62 anos depois, né? Então, 62? Eu não estou bem de conta não, 62 anos depois. Como que tanto tempo depois essa crônica continua dialogando conosco? Porque, ao pensar sobre esse evento, que evento? A seleção brasileira estava viajando para a Suécia, onde disputaria o Mundial de 1958. Lembrem-se de que, naquela altura, o Brasil ainda não havia ganhado nenhuma Copa do Mundo. Ou seja, nós ainda não éramos o país do futebol. Não sei se ainda somos. Não sei se permanecemos como país de futebol. As coisas andam mudando, as coisas andam muito estranhas ultimamente, sobretudo depois daquele 7-1 no mundo futebolístico. Mas o fato é que a seleção estava viajando, estava indo para a Suécia, onde disputaria o Mundial de 1958. E essa ida para a Suécia, quando nós olhamos hoje, nós temos a impressão, sem estudar o assunto, olhando de uma maneira sem pensar, sem se aprofundar no tema,
nós temos a impressão de que, bom, era um time que tinha Zagallo, Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, então, e que foi campeã, né? A seleção ganha a Copa do Mundo de 58. Então a gente tem a impressão que o povo brasileiro devia ter certeza, a plena convicção de que nós iríamos para a Copa de 58 e sairíamos de lá campeões. Porém, não era isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu na realidade é que a seleção nunca havia ganhado nada e que essa viagem foi eivada, foi cheia de pessimismo. Então vejam, a crônica dialoga exatamente com esse ambiente de pessimismo. E era um ambiente de pessimismo que tinha, digamos assim, 3 marcos principais. A derrota em 1950, em pleno Maracanã, para o Uruguai. A derrota na Copa seguinte para a Hungria, em 1954. E pouco tempo antes da Copa de 58, portanto, pouco tempo antes do Brasil viajar, da seleção brasileira viajar para a Suécia, havia acontecido um amistoso em um Wembley, Nelson Rodrigues referencia essa partida, e o Brasil perdeu para a Inglaterra. Então vejam que havia justamente esse ambiente de desconfiança, esse ambiente de descrença, esse ambiente de pessimismo. E o Nelson Rodrigues, ao analisar essa situação, ao analisar os problemas do comportamento dos jogadores brasileiros, ele consegue extrapolar essa circunstância meramente futebolística e chegar a uma questão cultural e dar um nome para essa questão cultural. Por quê? Porque esse traço de o brasileiro sentir-se inferior, na realidade, é um traço constitutivo da nossa cultura. É um traço constitutivo da forma como o brasileiro se vê. Ou seja, o Nelson Rodrigues, de uma maneira, ainda que breve, muito sagaz, ele conseguiu tocar num problema muito profundo do brasileiro. E ao dar nome para esse problema, deu-lhe o nome Complexo de Vira-Latas, ele conseguiu, num texto que deveria ser um texto simples, uma crônica esportiva, ele conseguiu como que criar uma espécie de categoria sociológica, antropológica do brasileiro. Então, esse texto, ele na verdade, é um dos textos mais interessantes para que nós trabalhemos o que é o Brasil, como o brasileiro se vê, aspectos da cultura brasileira, justamente porque o Nelson Rodrigues conseguiu apreender algo dessa nossa forma de vermos a nós mesmos, né? Então, é uma crônica esportiva publicada em 1958, na Manchete Esportiva, numa sessão chamada Meu Personagem da Semana, e o personagem, portanto, aqui é toda a seleção. E qual é o problema? Como eu já disse, e como vocês certamente perceberam, justamente essa falta de autoestima, uma sensação de inferioridade permanente, que seriam características do nosso povo e que, portanto, também se expressariam no futebol. E essa falta de autoestima e essa sensação de inferioridade se daria sobretudo quando estamos diante de estrangeiros. E é por isso que ele faz aquela referência ao comportamento dos jogadores diante dos jogadores da seleção da Inglaterra. Então, como brasileiro, como nosso povo sofreria desse complexo de vira-lata, é claro que, consequentemente, isso se manifestaria no futebol. Nesse sentido, a Copa de 1950 é uma espécie de tragédia na qual a seleção brasileira, dotada desse complexo de vira-lata, é tratada enquanto tal pelos uruguaios, que inclusive nos enxotam, nos assovalham, nos dão pontapés em pleno Maracanã, ou seja, na nossa própria casa futebolística. Bom, vamos então pensar nas decorrências, vamos aprofundar essa ideia do complexo de vira-latas, porque
de fato nós vemos que há um traço muito comum, muito corriqueiro no pensamento brasileiro, que é uma grande parcela das pessoas, vamos colocar todos nós dentro disso, não há por que nós nos separarmos disso como se nós fôssemos superiores, né? Como se de alguma forma essas questões também não nos atravessassem, né? Então nós todos, vamos falar assim, nós brasileiros, temos muitas vezes uma atitude de achar que aquilo que é feito pelo brasileiro não presta e que, portanto, nós temos de imitar os estrangeiros. Então, há uma tendência de se inferiorizar perante os países desenvolvidos. E, claro, nós vemos muitas vezes isso na própria manifestação literária ou nas manifestações artísticas de modo geral. Achar que o bom é sempre aquilo que vem de fora. Evidentemente, não se trata de uma posição que na minha tese de doutorado eu chamo de síndrome de Policarpo Quaresma. Eu trabalho, num dos capítulos da minha tese, eu trabalho com essas duas ideias opostas. Uma é o complexo de vira-latas, de achar que tudo que aqui é horrível e tudo que vem de fora é incrível, é superior. Uma outra ideia também terrível é a síndrome do Policarpo Quaresma, de achar que tudo que tem aqui é incrível, é maravilhoso, é superior, é melhor de todo mundo, e achar que tudo que vem lá de fora é uma porcaria. Então, o brasileiro muitas vezes ele vive numa espécie de pêndulo, ou seja, no final das contas, falta-nos, assim me parece, um senso de proporção. Nós temos de defender nossa cultura, claro, claro que sim, mas fazendo aquilo que o Ariano Suassuna já falava. Não se trata de você aceitar com subserviência o que vem de fora, deixando que aquilo que vem de fora aniquile o que é produzido aqui dentro. Na realidade, se trata de deixar que aquilo que vem de fora seja impregnado por nós, a fim de que nós transformemos essa matéria advinda do exterior em produções culturais propriamente nossas. Ou seja, dito de outra forma, ninguém vai se posicionar contra Shakespeare ou contra Flaubert ou contra Dostoiévski, por exemplo. Mas o fato de nós deixarmos que essas influências culturais venham de fora, significa que elas têm de vir de fora para fazer com que nós aqui dentro sejamos mais ricos, mas não porque essas coisas vão nos punir, vão nos sobrepujar. Não, porque na realidade nós vamos estudar essas coisas, ser positivamente, beneficamente influenciado por essas mesmas coisas, porém trabalhando essas coisas a partir das nossas próprias realidades, sem deixar de também valorizar as coisas que são nossas. Então, na verdade, é uma espécie de mediação cultural. Você pega o que tem de bom lá fora e junta isso que é de bom lá fora ao que é de bom aqui dentro. Então, ou seja, você não precisa fazer nem como um complexo de vira-lata, nem como um síndrome de Policarpo Quaresma. Nós podemos trabalhar essas coisas como um meio de campo, né? Com uma certa sobriedade, para que tudo possa dialogar e ser enriquecido mutuamente, né? Porém, o que acontece? Perdurou por muito tempo, bem como perdura ainda, nessa visão vira-lata brasileira, nessa visão de colocar-se para baixo, nessa visão de ter pouca autoestima, uma certa visão macunaímica de que o brasileiro seria aquele sem caráter ou mau caráter, aquele preguiçoso, aquele indolente, incapaz de produzir coisas boas. Então, se nós pensarmos bem, o complexo de vira-lata dialoga com essa ideia macunaímica, de achar que o brasileiro é esse ser incapaz de produzir, esse ser incapaz de trabalhar, esse ser incapaz de criar coisas boas. E a pergunta que eu acho que nós deveríamos nos fazer é: será que essa visão
do complexo de vira-latas, ou essa visão macunaímica do que é o brasileiro, não advém de um racismo estrutural? Um racismo estrutural que se incorpora à nossa própria forma de pensar, não apenas os outros, mas também a nós próprios. Embora também seja destacável o fato de que muitas vezes as pessoas que expressam esse complexo de vira-latas o expressam em relação aos outros, como se ele próprio não fosse também fruto dessa mesma cultura que ele critica. Então, muitas vezes nós vemos discursos que inferiorizam o brasileiro, discursos feitos por brasileiros, mas a pessoa que faz o discurso se coloca fora desse mesmo problema que ela ataca. Ou seja, olha, o Brasil é tudo muito ruim, o Brasil não presta para nada, no Brasil só tem malandro, só tem preguiçoso, só tem bandido. Mas eu que sou brasileiro não sou nada disso e, portanto, tenho de ir para a Inglaterra, tenho de ir para os Estados Unidos, tenho de ir para o Canadá e tenho de ir para a Austrália e para a Nova Zelândia e assim por diante, né? Ou seja, os 220 milhões de brasileiros são uma porcaria, mas por graça divina, esse que fala, esse é o cidadão louvável que tem de ser salvo no exterior. E é claro que nós também poderíamos pensar se não apenas um racismo estrutural já incorporado ao longo do tempo no nosso discurso, mas se também não há uma visão europeizada que foi admitida, que foi, digamos, alastrada pela nossa elite e que depois sai do discurso apenas circunscrito à elite e é incorporado também no discurso do povo. Ou seja, num dado momento da nossa história, para não dizer que isso ainda não continua, mas vamos pensar aqui mais historicamente, a elite brasileira não queria ser vista como brasileiro. Aliás, essa ideia de ser brasileiro é uma ideia que se define mais ao longo do século XIX. Então nós temos 4 séculos aí, 3 séculos de falta, digamos, de ideia do que era nacionalidade. Então, por 300 e poucos anos, essa ideia de brasileiro não existia muito claramente. Então, nós teríamos, por muito tempo, uma elite que, na verdade, não se identificava com a terra em que estava. Uma elite que, na verdade, embora estando no Brasil, se identificava com a elite europeia. Queria ser francesa, queria ser lisboeta, sobretudo francesa. Nós sabemos que a França tem uma influência muito forte no Brasil nesse momento. Então, a pergunta que fica é: será que essa vontade da elite de não ser nacional, essa vontade da elite de ser estrangeira, gradativamente não foi se incorporando à própria maneira, não apenas das elites se verem a si e verem aos outros, verem também as classes menos abastadas, mas será que esse discurso não se introjetou na forma geral do brasileiro se pensar a si? Não é? Vejam, por muito tempo nós tivemos uma ideia, um discurso muito racista, muito racialista, de que a miscigenação é um mal. E eu falo em miscigenação aqui porque, no final das contas, o vira-latas é o cachorrinho, que é uma mistura de raças, né? Então, por muito tempo, foram compartilhados, foram defendidos ideais, discursos, programas no Brasil de que a miscigenação era um mal social, sobretudo ali nas últimas 3, 4 décadas do século XIX, mas também nas primeiras décadas, primeiros anos do século XX. Então, a própria proliferação desse discurso racialista de que a miscigenação era um malefício também faz com que, no final das contas, consequentemente,
a partir do momento em que nós nos enxergamos como miscigenados, porque afinal essa é a essência, a natureza mesma do nosso povo, porque nós também faz com que, tendo em vista que somos miscigenados, muitas pessoas, sem a menor noção disso, sem saber desse diálogo profundo que esses discursos de viralatismo têm, dialogam com as ideias racialistas. Ou seja, quando uma pessoa vê o povo brasileiro como inferior diante dos europeus, no final das contas, ainda que ela não saiba, ela está admitindo esses discursos que há 100 anos atrás, ou seja, há pouco tempo, se nós pensarmos do ponto de vista dos parâmetros históricos, estavam defendendo que o problema do Brasil era a miscigenação. Houve até um pensador norte-americano, que agora confesso que não me lembro o nome, ele foi o fundador, inclusive, de um departamento em Harvard de estudos raciais no século XIX, e ele veio ao Brasil para fazer os estudos da miscigenação brasileira, e ele falou, ele escreveu claramente que se vocês, né, se reportando aos seus nacionais, concidadãos, se vocês quiserem ver um país degradado moralmente, vocês devem ir ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil, o problema do Brasil não é o branco, o problema do Brasil não é o índio e o problema do Brasil não é o negro. O problema é que essas raças se misturaram. Então a miscigenação seria, segundo esse discurso racialista, a causa dos problemas brasileiros. Então, como nós somos miscigenados, essas pessoas que aceitam que aquilo que vem de fora é superior, na verdade elas estão corroborando essas teses, por exemplo, do Gobineau, né? Como nosso colega coloca ali. Mas não é só ele. Várias pessoas, inclusive com proeminência na nossa sociedade, vão ter discursos parecidos. Se nós pegarmos, tem um texto do Rui Barbosa em que ele claramente defende essa ideia. Né? E ele diz que se tudo dependesse apenas do desejo dele, não seríamos mais Brasil, nos transformaríamos numa Inglaterra. E ele, inclusive, faz uma espécie de exortação à Inglaterra, Piccadilly, minha Londres. Né? Ou seja, um discurso altamente de viralatismo no pior sentido das coisas. Então, o Eduardo Gianetti, que tem um ensaio muito interessante sobre isso. Eu sei, Rosa, que o problema não é a miscigenação, isso é óbvio, né? É lá que eu vou chegar. Eu só estou mostrando como, historicamente, esses discursos foram construídos. É óbvio, evidente que eu não estou defendendo essa ideia aqui, pelo amor de Deus, né? Preste atenção no que eu estou falando e interprete as minhas palavras sem tomá-las como verdades minhas, mas referenciações àquilo que em outro tempo disseram e defenderam e que tem reverberações, que tem ecos na forma de pensar ainda hoje. Né? Então o Eduardo Gianetti, ele vai inclusive contestar o uso dessa expressão vira-lata. Né? Então, ele vai falar o seguinte, mesmo o Nelson Rodrigues cai num erro. Porque a partir do momento que o Nelson Rodrigues denomina essas circunstâncias como complexo de vira-latas, o Nelson Rodrigues, ainda que, digamos assim, involuntariamente, acaba atacando a miscigenação. Porque ver-se como inferior é ter complexo de vira-latas. Então, o Gianetti, ele mostra como o próprio uso da palavra vira-latas não é um uso muito acertado por parte do Nelson. Ou seja, o Nelson constatou muito bem a coisa, só que deu um nome que, de certa forma, também é sintoma desse mesmo problema que ele identificou. Mas o Eduardo Gianetti, vou falando aqui sobre a crônica. Talvez hoje nós façamos só essa crônica e deixemos a da Raquel para amanhã, mas vamos seguir em frente, né? O Eduardo Gianetti, ele vai falar algo muito interessante. Por quê? Quando
quando começou a colonização brasileira, vocês sabem que, majoritariamente, vinham para o Brasil homens. Vinham poucas mulheres portuguesas, né? Vinham poucas mulheres brancas com esses portugueses. E os portugueses aqui chegavam e tinham relações sexuais com índias, muitas vezes sob o uso da violência, e nas décadas seguintes, quando vieram as primeiras mulheres escravizadas de África, também com essas mulheres escravizadas, também muitas vezes sob algum tipo de violência, né? Bom, e aí estamos falando de século XVI. As crianças que nasciam mestiças não eram chamadas exatamente de mestiças naquela época. Utilizava-se um outro termo, que é um termo que vem do quimbundo, né, que é o idioma angolano. E chamavam então essas crianças de mazombo, que em Angola significa exatamente grosseiro, atrasado, né? E aí nós temos um problema. Essas crianças, então, esses mestiços, esses filhos, por exemplo, de um português com uma indígena, chamados de mazombo, já nasciam sob uma condição pejorativa, uma condição, digamos, colocada como inferior por essa sociedade em formação. Então, essa pessoa que nascia nessas circunstâncias no século XVI tinha uma dificuldade, que é: como eu deixo de ser isso? Como eu deixo de ser mazombo? Ou seja, como que eu deixo de ser um cidadão, uma pessoa que é vista como inferior pelos demais? O que eu posso fazer para me tornar um cidadão de primeira? Ou seja, naquele contexto, diz o Gianetti, ser mazombo era algo visto como negativo pelos demais e tinha um traço distintivo naquela sociedade incipiente, que é a ausência de senso de pertencimento, porque um mazombo não era nem português, nem indígena, nem negro. Então era uma situação de total falta de pertencimento cultural, ou seja, era uma desconexão entre a própria vida e a terra que ele vivia. E aí é como aquele personagem Paulo Maciel do romance Canaã do Graça Aranha. O Paulo Maciel, no Canaã, ele deseja se livrar das mazelas de ser brasileiro para se tornar um cidadão de primeira classe e quer morar em Paris. Então, na origem do nosso povo, diz o Gianetti, o preconceito que foi criado contra essas pessoas que eram chamadas negativamente de mazombos, esse preconceito gerou nessas pessoas, nesses então chamados mazombos, a necessidade, a vontade, o desejo de se tornarem aquilo que eles não poderiam ser. E o que eles queriam se tornar? Europeus. Então, diz o Gianetti que desde a raiz já existia esse complexo de vira-lata, né? Ou seja, desde a origem já haveria o desprezo por ser nacional. Claro que não existia ainda o conceito de nacional na época, tanto que ser brasileiro na época, a palavra brasileiro, significava extrair pau-brasil, né? A pessoa que extrai pau-brasil era chamada de brasileiro. Mas vamos usar as palavras aqui de um modo um tanto quanto anacrônico, entendendo como brasileiro quem nasce aqui. Então, diz o Gianetti que desde o princípio há no brasileiro essa vontade de se tornar europeu, justamente pelo preconceito que era imposto contra quem aqui nascia. Ou seja, desde o princípio já haveria essa inferioridade, né? Então, segundo Gianetti, isso que lá na frente o Nelson Rodrigues vai chamar de complexo de vira-lata, lá na frente o Nelson Rodrigues chama de complexo vira-lata, em 58, e agora já no século XXI, o Gianetti vai contestar o uso do pobre do cachorrinho para denominar algo tão ruim, né? Mas o Gianetti vai falar que o Nelson Rodrigues identifica sob essa terminologia algo que está desde o princípio,
na constituição da nossa formação social, da nossa formação cultural. E nós temos, ao longo da história, vários exemplos disso. Por exemplo, o Joaquim Murtinho, que foi um ministro da Fazenda no governo do Campos Salles, no finalzinho já do século XIX, né, nós temos o Deodoro da Fonseca, nós temos o Floriano Peixoto e logo em seguida tem o Campos Salles. E o Joaquim Murtinho, vejam só o que ele diz. Inclusive ele escreve isso num relatório antes de ele ser ministro. E esse relatório agrada às elites dirigentes e ele ele é alçado a ministro muito em razão desse relatório. Nesse relatório, ele escreve, vejam só, abre aspas, eu anotei aqui, não são palavras minhas, são palavras de Joaquim Murtinho. Não podemos nos comparar aos Estados Unidos. Ele estava falando sobre uma série de problemáticas econômicas do Brasil, e aí ele escreve: nós não podemos nos comparar aos Estados Unidos, porque não temos as aptidões da raça superior. Vejam que coisa! Um cidadão que escreve um relatório endereçado ao então presidente da República, um relatório que faz grande sucesso com as elites dirigentes e que, muito em razão desse relatório, vai ser colocado como ministro da Fazenda, diz que nós não podemos nos comparar aos Estados Unidos. Aí o sujeito vai pensar, claro, sei lá, os Estados Unidos são mais ricos que nós, então a gente tem que se comparar num país que esteja mais semelhante. Não, não é esse o problema. Ele diz, nós não podemos nos comparar porque não temos as aptidões de raça superior. Então, eu não sei se vocês estão percebendo qual é o fio da aula. O fio da aula é: o Nelson Rodrigues percebe algo em 1958. Ele está olhando para uma situação futebolística. Ele está olhando para esse ambiente de pessimismo que envolvia a seleção brasileira, que viajava para a Suécia para disputar a Copa de 1958. E ele olhava também para a forma como os nossos jogadores da época muitas vezes se portavam diante das seleções estrangeiras, com uma certa timidez, com uma certa vergonha, justamente por ser brasileiro. E ao olhar para isso no mundo do futebol, o Nelson Rodrigues dá um nome a isso: complexo de vira-lata. Porém, quando nós olhamos para a história do Brasil, e é isso que o Eduardo Gianetti faz no seu ensaio, nós vamos perceber que esse discurso de inferioridade e de vontade de não ser brasileiro, de vontade de ser aquilo que não se é, de ser europeu, é um traço constitutivo da nossa própria formação cultural. Evidentemente, um traço com o qual nós devemos romper, não é? Então, nessa evolução do discurso brasileiro, que incorpora esse discurso racialista, ou seja, que incorpora os malefícios, as chagas disso que nós chamamos racismo estrutural, esse discurso vê como problema, que o problema da nossa civilização é decorrência da nossa própria raça mestiça. E vejam, nós chegamos a um ponto de homens destacados, de homens eruditos do final do século XIX, início do século XX, por exemplo, o Silvio Romero, um crítico literário, né, o arqui-inimigo, o arqui-rival do Machado de Assis, o Oliveira Viana, o Nina Rodrigues, que era um racista clássico, né? O Nina Rodrigues, ele fazia estudos das faces, sobretudo de mestiços e negros, e ele, a partir daí, ele tirava conclusões em relação, por exemplo, à tendência, à propensão de um sujeito com determinado tipo de nariz ou determinado tipo de boca, por exemplo, ser um assassino, por exemplo, ser um assaltante. O Nina Rodrigues chegava ao ponto de
no início do século XX, defender que deveria existir um código penal para brancos e código penal para negros, separadamente, justamente porque essas tipificações essas tipificações biológicas, raciais, teriam consequências na propensão de uma pessoa agir de determinada maneira. Então vejam que esses discursos estão muito perto de nós. Essas coisas são muito próximas temporalmente, né? Tudo isso aconteceu há muito pouco tempo. Então, como eu dizia, esses discursos racialistas, eles chegaram ao ponto de homens destacados na sociedade, como Silvio Romero, Oliveira Viana e o próprio Nina Rodrigues, defenderem a ideia de que, para que o Brasil superasse essas mazelas da miscigenação, era necessário um embranquecimento, né? Então, muito daquela chegada de imigrantes europeus no final do século XIX, início do século XX, claro que isso tem inúmeras razões, não é só uma questão de embranquecimento, inclusive porque a Europa também passava por uma série de misérias, depois vão vir as guerras, e isso tudo faz com que essas populações tentem uma vida melhor nas Américas, de modo geral. Então não se trata apenas de um programa de embranquecimento, porém havia essa ideia nessas pessoas que tinham destaque intelectual na sociedade, havia essa ideia de que o Brasil deveria se embranquecer justamente para solucionar os seus problemas esses que, por sua vez, eram decorrentes justamente da nossa miscigenação. Então tudo isso dialoga até hoje com esse complexo de inferioridade, porque o sujeito que pensa que o brasileiro é inferior, no final das contas, de algum modo, mais ou menos, ele está admitindo teorias racialistas. Claro, nós não vamos colocar uma pessoa simples do povo que num determinado momento emita uma opinião mais infeliz nesse sentido como um racista. Mas nós percebemos que se nós extrairmos o fio, o histórico das coisas, nós vamos chegar lá no século XVI com o Mazombo, vamos passar por todas essas ideias de determinados pensadores, de uma determinada elite do século XIX, e isso tudo dialoga com o complexo de vira-lata e chega até hoje, até os nossos dias, né? E vejam, o Nelson Rodrigues não foi o único escritor a constatar esse dado da nossa sociedade, né? Por exemplo, se nós pegarmos um conto do Lima Barreto chamado Miss Edith, né? Na verdade, Edith, né? Edith, né? Edith, e seu tio, do Lima Barreto, qual é a situação? Nós temos ali uma pensão, essa pensão tem uma série de moradores brasileiros, gente de todo tipo, e tem uma senhora negra, inclusive, que trabalha nessa pensão, e, de repente, num dia, chega essa senhorita, Edith, e o seu tio, né? E pedem um quarto. E desde o momento que eles chegam, lá daquela maneira rudimentar, por não saber falar português, tentando, com gestos, com mímicas, explicar o que eles queriam, eles começam a ser tratados quase como deuses. Ou seja, o conto é muito interessante, percebam. Nós estamos falando de uma pensão no Rio de Janeiro, que tem a sua vida normal ali de uma pensão simples, que inclusive tem uma espécie de casa de pasto, né? Como se chamavam os restaurantes, né? Em Portugal ainda se utiliza essa expressão. E tem os quartos da pensão, e aí chegam esses ingleses e os ingleses são vistos como superiores. Na verdade, os ingleses nem fazem muita coisa, só pedem um quarto para o tio, um quarto para a sobrinha, e as próprias pessoas, os próprios brasileiros, começam a endeusá-los. São os próprios brasileiros que tratam os ingleses como superiores, mesmo que os ingleses não tenham feito absolutamente nada para isso. Só que acontece uma ideia, um fato muito interessante.
Então nós temos essa idealização do estrangeiro e essa aceitação de uma suposta inferioridade por parte dos brasileiros. E aí nós temos um fato muito interessante nesse conto, porque essa senhora negra, eu não lembro o nome da personagem, ela tem a dona da pensão e essa senhora é uma funcionária que serve as comidas, que arruma os quartos, né? Faz esse tipo de trabalho na pensão. E o tio está num quarto e a sobrinha está no outro, né? Esses dois ingleses. E aí, em determinado momento, ela vai limpar o quarto da sobrinha e a sobrinha não está no quarto. Ela bate, tem uma situação assim, e ela abre a porta e a menina inglesa não está lá. E aí, bom, tudo bem, ela faz o trabalho dela e vai ao quarto do tio, desse homem inglês. E aí, quando ela está se dirigindo para o quarto dele, essa sobrinha sai do quarto dele com roupas íntimas. Ou seja, eles estavam tendo relações sexuais. E aí essa senhora que trabalha na pensão fica absolutamente horrorizada, fica em choque, e ela percebe que no final das contas eles são tão podres como nós, né? Eu não me lembro, acho que ela fala algo mais sutil do que o que eu falei, né? Acho que ela fala que no final das contas eles são gente como a gente, não lembro exatamente qual é a expressão que ela usa, mas, ou seja, quando ela percebe que o tio mantinha relações sexuais com a sobrinha, aí cai a ficha dela. Aí ela percebe que tudo aquilo que ela pensou, que tudo aquilo que ela idealizou em relação aos ingleses, não passava de uma farsa, não passava de uma mentira, porque no final das contas são apenas seres humanos como quaisquer outros. Mas esse conto, ele é bem interessante porque ele coloca justamente isso que o Nelson Rodrigues vai chamar de complexo de vira-lata, né? Por quê? Porque os ingleses apenas chegam e pelo simples fato de serem altos, de serem brancos, de serem loiros, de terem os olhos claros, de falarem em inglês, só essa identidade cultural deles faz com que todos os brasileiros naquele ambiente abaixem a cabeça para eles, né? Ou seja, esses brasileiros do Lima Barreto já são aquilo que 40 anos depois, mais ou menos, o Nelson Rodrigues chamaria de complexo de vira-latas. Então, na aula de hoje, nessa nossa live de hoje, acho que nós, na medida do possível, na medida do nosso tempo, fomos extraindo aqui várias raízes dessa visão do brasileiro de ver-se como inferior. Então, resumindo a nossa aula, tentando sintetizar aqui, tentando amarrar o que foi dito, no final das contas, ver-se como inferior, pensar que o Brasil é inferior àquilo que vem de fora, pensar que nós brasileiros somos indolentes, preguiçosos, fracos, ou temos propensão àquilo ou àquilo outro, né, ao crime, ao roubo, ao furto, à malandragem, nos ver assim, dessa forma determinada, de modo inferior, é, de certo modo, aceitar esses discursos racialistas que se impregnaram no nosso país e que são a grande mazela com a qual hoje nós temos de lidar e a qual hoje nós temos de vencer. Então, nós temos de extirpar das nossas vidas essa ideia de vermos a nós próprios brasileiros como inferiores. Como eu dizia no início da aula, há de se ter bom senso, há de se ter o senso das proporções. Não precisamos ser ufanistas loucos como o Policarpo Quaresma, que inclusive chegava ao ponto de renegar o adubo norte-americano, porque ele achava que as terras brasileiras não precisavam nem de adubo tão boas que eram. E aí as saúvas vão lá e destroem a plantação do Policarpo. Não precisamos ser isso. Não precisamos de falsos ufanismos, de falsos
patriotismos. Não precisamos nos colocar como superiores aos demais, mas também não temos de ser subservientes. Também não devemos aceitar essa imposição de uma superioridade racial, ou de uma superioridade econômica, ou de uma superioridade nacional. Todos nós somos humanos. E o nosso país, a nossa humanidade particular, a nossa humanidade coletiva aqui dentro desse nosso Brasilzão de meu Deus, tem as suas características. Essas características são o que elas são e isso não nos diminui em absolutamente nada. Inclusive, essa é uma das grandes forças, uma das grandes maravilhas do nosso povo, esse encontro rico, multicultural e que no final das contas só quer vencer todos os problemas que aqui se encontram, né? Vencer isso que existe no Brasil hoje, mas que jamais pode ser pensado como fruto das nossas questões raciais. Bom, pessoal, então nós não teremos tempo de entrar na crônica da Raquel de Queiroz, tá? E como eu estou muito cansado, eu não vou abrir uma segunda live. Hoje eu estou desde 6 da manhã no batente, fiz muita coisa, então não estou em condições de fazer uma nova live. Vou desligar essa live e ir direto para a cama. Então amanhã a gente pega o conto o Contrônica, né? Esse conto crônica da Raquel de Queiroz, Os Dois Bonitos e os Dois Feios. E também falamos do próximo texto, da próxima crônica, O Inferninho e o Gervásio, de Stanislau Ponte Preta. Então amanhã, Os Dois Bonitos e os Dois Feios, de Raquel de Queiroz, e o seguinte, que é O Inferninho e o Gervásio, de Stanislau Ponte Preta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a minha mensagem e que nós não nos vejamos como inferiores a nada nem a ninguém. Que nós trabalhemos para fazer do nosso país, da nossa pátria, um lugar melhor. Apenas isso, sem aceitar jamais nenhuma teoria racialista, nenhum determinismo biológico, nenhum determinismo social, muito menos qualquer racismo estrutural que nós sabemos ainda está por aí. Nós não podemos mais compactuar com esse tipo de coisa. Pessoal, tenham uma ótima noite, um forte abraço. Me desculpem aí pelo cansaço, já estou aqui com a cabeça estourando, preciso da minha cama. Mas é isso, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus. Nos vemos amanhã com a Raquel de Queiroz e com o Stanislau Ponte Preta. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até lá.